voltando e continuando com a situação do alinhamento que a gente tinha começado no outro vídeo. Para quem ainda não sabe, Clóvis, do canal Vcom Personal Car. Se você está vendo esse vídeo, tem o outro da cambagem ainda anterior. E só se inscrever no canal e a gente está sempre dando dica aí, tá? Então vamos lá. Nós falamos sobre a cambagem, agora nós vamos falar sobre o caster. O caster é a medida onde a maioria do engano profissional, aquele profissional mercenário, tem o hábito de enganar o cliente. O caster é uma medida que pouco se mexe. Praticamente não existe, não se mexe em caster, salvo quando o cliente, quando o carro sofre algum tipo de acidente e ele desloca o eixo da roda do carro. De que maneira? Sabe quando você bate num buraco e a roda dá aquela encostada no paralama aqui atrás? Normalmente a roda vai para trás, o caster normalmente fica negativo. E esse ângulo de caster, ele não é somente a roda que recua, que a roda que vai para trás. Aqui, ó, existe uma linha imaginária, um eixo, como eu estou mostrando aqui com o palito, que ele tem o eixo zero, assim é zero, certo? Ele tem, normalmente existe a suspensão de bandeja, que é a antiga, que são duas bandejas, uma superior e outra inferior, que tem o pivô que segura a manga de eixo da roda. Então a roda gira em torno desses dois pivôs, né? Vão a bandeja superior e inferior e a roda gira nesses dois pivôs. Mas na maioria dos casos, inclusive hoje na modernidade das suspensões, normalmente tem a coluna do amortecedor que só tem o pivô na bandeja inferior. Então quando a roda bate, ela faz isso aqui, ó, em cima permanece fixo e a roda vai para trás. Entende como é que ela abre um ângulo? Ela abre um ângulo, vai para trás. Aí o que acontece? As rodas ficam desequalizadas. Acontece isso aqui, ó. Você tem a roda 7, ela fica atrasada. Aí o que acontece? Sempre que você solta o carro, o caster, ele é uma medida que ele empurra o lado positivo para em cima da medida negativa. Então se a roda atrasou, o lado que está positivo, ele vai fazer isso aqui, ó. Porque quando a roda esterça, ela alinha os eixos. Entende como é que é? Ela alinha os eixos da coluna. Então ela sempre vai tender a ficar assim. Você vai estar dirigindo o carro, volante certinho e tal. Você soltou o volante, o carro repousa na medida igual. O caster que estava 1 positivo e ficou 0 depois, o que ele vai fazer? Você vai soltar a direção, ele vai repousar em meio aqui e meio aqui. Ele sempre vai dividir. Ele é como se fosse o nível da água. Sempre ela vai estar igual. O caster faz esse trabalho sempre igual. Então, para que o carro ande com o volante certinho em linha reta, tem que o caster estar equalizado. O caster tem que estar ou os dois lados meio, ou os dois lados Os carros mais atuais agora, os mais novos, tem um caster bem adiantado, que o caster ele traz uma segurança de direção bem maior do que um caster atrasado. Os carros pequenos, né, como o Celta, Corsa, esses carrinhos básicos assim, Uno, eles sempre tem um caster, né, próximo de meio, 1 grau positivo. Os carros mais luxuosos, os carros grandes, têm um caster alto, 3,5, 4, 5, 6 graus de caster, o que mantém a roda tensionada na frente e dando uma estabilidade no carro. Então, só vai haver essa medida de diferença de caster quando sofreu o carro uma pancada. Então, normalmente o caster vai atrasar. E aí, certamente, nessa pancada, pelo fato de ter havido uma pancada, essa medida vai ser deslocada. Normalmente ela entorta ou o pivô ou a parte traseira da bandeja encolhe. Então daí é pego a bandeja, é alinhado a bandeja, é conferido, aferido o pivô se ele não entortou. Normalmente a olho nu é possível ver a deformação da peça. No entanto, se não conseguir ver e a medida não for, após mexer, a medida não retornar, você tem duas opções. Ou troca a pecinha para garantir, que normalmente um pivô é mais barato, né? Troca a pecinha para garantir isso aí, ou se não, manda somente aferir. Você manda aferir o pivô se ficou certinho, né? O pivô tá certo, a bandeja não entortou, então aí
normalmente o que acontece na longarina do carro, ela encolhe. A longarina do carro é o que sustenta, é o monobloco antigamente, né? Que atravessa aqui o chassi do carro, ele encolhe e a roda desloca para trás. Então, o que nós precisamos fazer daí? Tem que fazer o trabalho forçado, né? Normalmente o pessoal usa ou uma mesa de alinhamento ou até mesmo um dispositivo hidráulico que eles apoiam na carcaça do carro aqui atrás e na bandeja. E aí eles expandem ele através da força hidráulica e mandam a roda para frente. É um trabalho, é uma intervenção um pouco criticada por alguns, mas é uma solução eficaz. Funciona. De fato funciona, tá? Então, de tudo isso que nós estamos dizendo aqui, o mais importante é você entender que o caster ele não vai sair sozinho. Meio grau de caster não faz o carro puxar na maioria das vezes. Eu tive até hoje, em todo esse tempo, 24 anos de oficina, eu tive 1 ou 2 casos só que meio grau de caster foi crucial para que o carro tivesse essa questão de ficar puxando. Mas na maioria das vezes não. O caster ele começa a dar variação a partir de 1 grau. A partir de 1 grau, a maioria dos carros que tem 1 grau de diferença, o carro tende a puxar. Então tem que ir lá consertar. Alguns carros você conserta com calço, outros carros você conserta, tem o tirante que puxa a roda para frente e para trás. Em outros casos mais extremos, é o que eu disse, da bandeja entortar, é você ter que botar, endireitar a bandeja. Se ela não retornar, você bota o dispositivo hidráulico para empurrar a roda para frente. Nós voltamos na sequência para falar sobre a convergência do carro.